Olá, minha gente, meu nome é Rogério Cavalcante. Neste canal, eu irei postar as aulas que eu gravei para as minhas turmas de graduação de Direito Civil. A metodologia era a seguinte: com antecedência, eu gravava as aulas e postava e avisava para a turma. No horário determinado, eu entrava em algum aplicativo para encontro virtual com os alunos e sanava as dúvidas porventura existentes. Espero que todos vocês gostem. Um grande abraço. Olá, minha gente. Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa 23ª aula. A gente começou a falar sobre atos ilícitos, né? A gente viu o artigo 186, depois a gente viu o artigo 188, né? A gente não viu ainda o artigo 187. Ele traz uma modalidade diferente de ato ilícito, né? Não é dentro daquela ideia de ilicitude clássica que a gente tem. Vamos só dar uma lidinha para vocês entenderem bem o que eu estou tentando falar. Vamos lá. Artigo 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. A gente está falando aqui, minha gente, de abuso de direito. Tá? Abuso de direito pode parecer um negócio meio maluco, porque ele é assim: você cumpre, você exerce um direito. Né? Você cumpre a lei, né? A literalidade da lei você está lá cumprindo ao exercer, né, o seu direito. Né? A literalidade. Você faz algo que está escrito. Só que a maneira como você faz é abusiva. Né? Deixa eu dar um exemplo. Você fala, professor, mas eu estou no início do curso, eu acho isso muito louco. Se eu estou cumprindo a lei, estou cumprindo a lei. Se eu estou exercendo um direito, eu estou exercendo um direito. Né? Gente, isso é uma meia-verdade, né? Por quê? Vejam de onde surgiu essa discussão, né, com mais força, né, no mundo ocidental. Né? França, né, já no final do século XIX, início do século XX, essa discussão ela começou a ficar muito acentuada, porque você tinha um Código Civil francês que foi elaborado numa época em que o liberalismo ele era muito presente, né, um individualismo muito forte, né? Então, a ideia era de que você, ao exercer um direito, você tudo pode. Né? Mas essa ideia ela foi se alterando com o passar do tempo. Né? Talvez você não possa fazer tudo. Deixa eu contar dois casos para vocês lá que aconteceram. Né? A chaminé de Colmar, né, e as hastes de Compiègne. Né? A chaminé de Colmar era assim. Né? Me parece que dois vizinhos lá tiveram lá algum desentendimento, né? E um vizinho ele pôs uma chaminé gigantesca. Né? Essa chaminé ela não trazia nenhuma vantagem para o vizinho que instalou, mas jogava muita fuligem, tirava a vista, era horrível. E incomodava muito o vizinho que era desafeto deste. Quando ele foi indagado, falou assim, pô, por que você colocou essa chaminé aí? Ele falou, o terreno é meu, a propriedade é minha, dentro da minha propriedade eu posso usar, fruir e dispor, eu estou usando na minha propriedade, coloquei aqui uma chaminé, né, estava afim. Essa chaminé lhe traz alguma vantagem? Não, eu estou exercendo o meu direito de colocar uma chaminé porque eu estou afim de colocar uma chaminé. Né? Gente, e aí isso foi levado aos tribunais franceses, né? E aí eles entenderam o seguinte, olha, se você tivesse colocado uma chaminé porque está muito frio, porque você precisa queimar alguma coisa, fazer o carvão, sei lá, se você precisar para qualquer coisa, show. Mas você está colocando só para encher a paciência do teu vizinho, então isso é o que eles chamam de ato emulativo, é só para atrapalhar, só para incomodar. Né? Então, isso já não é mais um uso de um direito. Né? Não é mais um exercício de um direito. Isso é um abuso do seu direito de propriedade. Então a ideia começou a vir aí com mais força. Então nem sempre quando você exercia um direito, você exercia de maneira regular. Muitas vezes você exercia de forma abusiva. Então isso gerou a ideia de abuso de direito. Tá? As hastes Compiègne era um sujeito, parece que ele não estava muito a fim de que dirigíveis passassem sobre sua cabeça. Né? Agora, gente, essa história também imagina o sujeito que vivia no final do século XIX, início do século XX. Né? O cara estava acostumado com charrete, né? Puxada por cavalo. Depois já teve que encarar o trem. Né? Depois do trem, né? As coisas elas avançaram muito rapidamente. Daqui a pouco tinha um bicho voando em cima da tua cabeça. Talvez desse medo, né? Aí o que é que o cara fez? Ele colocou hastes metálicas pontiagudas
isso podia rasgar, né, a lona, né, dos dirigíveis, né? E aí também os tribunais franceses falaram, olha, você não tem nenhuma vantagem, né, colocando essas hastes, mas você vai atrapalhar o pessoal que está lá no dirigível, né, você pode causar até um acidente. Então, você não está usando do seu direito de propriedade plantar hastes metálicas, você está abusando do seu direito. Agora vejam que esses dois exemplos, eles nos remetem a uma teoria mais subjetiva, né, do abuso de direito, né? O ato emulativo. Eu estou a fim de perturbar, estou a fim de, né, encher a paciência, né? Eu não estou trazendo nenhuma vantagem para mim, mas eu estou atrapalhando o outro, né? Então isso está na raiz do chamado ato emulativo, tá, gente? Então o abuso de direito, ele nasceu com esse viés subjetivo, né? Mas depois ele evoluiu e chegou mais ou menos ao modelo atual do Código Civil. O modelo atual do Código Civil ele é objetivista, né, em relação ao abuso de direito. Você não precisa... Pode haver abuso de direito quando você quer prejudicar o outro? Pode. Isso não está excluído, né? Mas, para além disso, existe abuso de direito ainda que você não tenha intenção de prejudicar. Mas se o exercício do seu direito foi anormal, foi abusivo, isso já é abuso de direito. Ainda que você não tenha tido a intenção de que isso trouxesse prejuízo ou incomodasse outra pessoa. Tá? Então, premissas lançadas aqui. O abuso de direito, minha gente, ele acontece quando eu exerço um direito de maneira abusiva, tendo ou não intenção disso. Tá? Esse exercício, muitas vezes, ele é marcado pela sua anormalidade, mas o que dificulta o aluno de início de curso de enxergar isso é o seguinte, é que ele fala assim, mas professor, pelo amor de Deus, o cara está fazendo o que a lei dizia que ele podia fazer. O cara lá na França, ele podia colocar uma chaminé. Isso genericamente estava permitido pela lei. Sim, mas aí quando você foi analisar o caso concreto, você percebeu que aquele uso foi anormal. Tá? Então, é isso que está na raiz do abuso de direito. Tá? Então vamos lá, gente. Vamos aqui ver o nosso Código Civil, o que ele diz. Também comete ato ilícito, né? Então também é ilícito, o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos. Não fala de intenção. Diz, ó, se você, ao exercer um direito, você excede os limites impostos. 1. Pelo seu fim econômico-social. 2, pela boa-fé, ou 3, pelos bons costumes, você vai estar praticando um ato ilícito também. Por mais que você faça aquilo que está escrito na lei ou no contrato, se ao exercer você excedeu manifestamente os limites impostos, isso é um abuso de direito. Professor, me explica, me dá um exemplo. Vamos lá. Fim econômico ou social. Tá? A função social do direito. Tá? Toda vez que você exercer um direito violando a sua função social, isso é abuso de direito. Você extrapolou o exercício e você caiu no abuso. Tá? Então, toda vez que você exceder manifestamente... O que é a função? Gente, essa ideia de funcionalização do direito é que talvez cada direito ele tenha uma finalidade precípua. Tá? Essa finalidade não é apenas uma finalidade egoística. Essa finalidade ela é uma finalidade social. Né? A vida em sociedade, ela estabelece um arranjo entre as pessoas que deve primar, deve prezar pela harmonia. Então eu tenho que harmonizar a vida em sociedade e para isso eu tenho que pensar na função de cada um dos direitos quando eles estiverem sendo exercidos. Tá? Então, a gente fala muito em função social da propriedade, função social do contrato. Tá? Essa função social, por exemplo, função social do contrato, né? Ela é analisada sob duas vertentes. Né? A função social do contrato ela é analisada pela ótica externa, ou seja, duas partes, quando elas se contratam, elas devem buscar o bem delas, mas elas não podem prejudicar terceiros para alcançar o bem delas. Então elas devem respeitar o meio ambiente, devem respeitar a norma de trabalho, devem respeitar a vida moderna em sociedade. Tá? Então, ao observar isso, eu tenho que ver, mas eu tenho um contrato, o contrato me deixa fazer isso. Tá, deixa. Mas você está lesando o meio ambiente, então você está extrapolando, ainda que você pudesse fazer o contrato,
se a forma como você estiver exercendo viola alguma regra ambiental, você não está agora apenas diante de um exercício de direito, você está diante de um abuso de direito. E tem a função intrínseca da função social. A vertente intrínseca da função social, melhor dizendo. A vertente intrínseca, ela diz que os negócios jurídicos, especialmente os contratos, eles são um mecanismo interessante de circulação de riqueza. Então, uma sociedade vigorosa, né, uma sociedade forte, né, os negócios jurídicos são celebrados em grande quantidade e são honrados. Né? Então, agora, quando a sociedade ela vai se adoecendo do ponto de vista econômico, os negócios vão sendo rompidos e vão sendo descumpridos. Isso pode gerar um efeito dominó. Né? Por exemplo, a questão da pandemia, né? Quantos contratos não poderiam ter sido rompidos em virtude dessa pandemia? Né? Aí, minha gente, eu paro e penso o seguinte: eu preciso conservar esses contratos, porque eles são uma fonte de circulação de riqueza. Então, o descumprimento do contrato, ele poderia levar ao seu desfazimento? Sim, mas é melhor do que simplesmente rasgar um contrato, talvez seja melhor readequar. Tá? Então, eu não vou permitir simplesmente o poder de resolução de um contrato seja exercido de maneira absoluta. Né? Eu tenho que pensar também na conservação desse negócio. E às vezes eu posso estabelecer mecanismos de reequilíbrio contratual, tá? Para atender à função social do contrato. Né? Então, até mesmo o poder de resolução de contrato, ele não pode ser exercido de forma abusiva para não exceder manifestamente o limite imposto pela função social do contrato. Não vou rasgar contratos à toa. Se eu puder reequilibrá-los, eu vou reequilibrar. Tá? Isso está dentro da ideia de função social do direito. Função social da propriedade, você pode usar fluidos? Pode, mas você vai respeitar a tua vida em sociedade, não vai fazer barulho excessivo, não vai poluir, não vai, né? Tá certo, gente? Então, é isso que eu quero dizer. Quando você exerce um direito, pense, né, que você vive em sociedade. Um homus, nulo homus. Um homem só não é ninguém. Você vive em sociedade, você deve se harmonizar com o interesse dos demais. Tá? Sob pena de você, ao aparentemente exercer um direito, você pode estar exercendo de maneira abusiva e pode estar cometendo um ato ilícito. Tá? Isso está ali consignado no artigo 187. Como também quem viola manifestamente os limites impostos pelos bons costumes, né? Ele também pratica um negócio em abuso de direito. Né? Os bons costumes, gente, são aqueles costumes cercados de preceitos éticos, né? que inspiram a nossa vida em sociedade também. Tá? Então, eu dei um exemplo lá atrás, quando eu falava sobre condição, né, defesa, né? Falando que às vezes eu posso colocar numa condição, se você parar de fazer caridade, eu vou lhe dar algum prêmio. Né? Isso viola um preceito ético. Né? Então, toda vez que esses preceitos éticos que são caros à sociedade forem violados, eu poderei, ainda que aparentemente eu esteja praticando algo lícito, né? Isso pode ser abusivo. Tá? Então, o artigo 187 reforça aquela ideia lá que a gente tratou quando a gente foi falar sobre condições defesas, né? Condições ilícitas. Né? Bom, mas me parece que o que vai demandar um pouquinho mais de atenção é também o abuso de direito decorrente da violação à boa-fé objetiva. Né? Gente, boa-fé, né, vem de onde? Boa-fé, segundo Menezes Cordeiro, ele vem da palavra fides, que é uma palavra romana. E fides era uma deusa. Né? Aí a liturgia, a adoração a essa deusa exigia muito comprometimento, muita lealdade, né? E por evolução linguística, né, fides ela acabou representando até um comportamento social. Né? Aqui no nosso roteiro, a gente está dizendo assim: o direito romano era assentado sobre as ações baseadas sempre em leis expressas. Né? Todavia, o pretor Quintus Múcio Scaevola criou novas ações fundadas na fides, seguido da palavra bona. Porque começou no campo religioso, depois as pessoas levaram este comportamento para a vida em sociedade.
quando elas esperavam de si uma conduta leal, fidedigna, fiel, né? Elas acabavam remetendo essa conduta à própria palavra que derivava do culto a deusa Fides, né? E aí, gente, você acaba, quando muitas ações elas acabavam chegando aos pretores romanos, né? E o Quintus Múcio Scaevola, ele usou como critério de resolução de conflitos a observância da conduta da pessoa. Quando a pessoa ela agia com boa, fides, fé, né? Isso poderia ser um parâmetro de resolução de conflitos, né? E aí, a partir dessa resolução, o direito romano era um direito muito pretoriano, né? Os pretores davam soluções e essas soluções eram incorporadas às práticas jurídicas, né? Então a bona fides ela passou a ser usada como critério de resolução de conflitos, mas também ela passou a ser agregada a diversos negócios, como tutela, sociedade, fidúcia, né? A uso capião, por exemplo. A uso capião ela não tinha uma previsão para o direito curitário, que era o direito romano, para o cidadão romano, ela era prevista na lei das 12 tábuas, né? Mas para quem não fosse cidadão romano, você não tinha você não podia aplicar o uso capião da lei das 12 tábuas, né? Mas os pretores eles começaram a usar uma exceção, né, que era a seguinte: toda vez que o proprietário quisesse reaver a posse de um bem, essa ação poderia ser obstada, né, pelo fato do proprietário ele não ter exercido posse por algum tempo, né? Isso tem a ver com o uso capião. Então, ele não exerceu posse e eu estou aqui de boa fé há não sei quantos anos. Ele perdeu essa ação, né? Mas um dos critérios que eram levados em consideração para você estabelecer se o ocupante ele poderia ser preservado no local ou não, era a bona fides dele ao ocupar aquele lugar, ao exercer posse naquele lugar, né? Então, nova evolução. Alguns institutos, como a Uso Capsio, passaram a exigir seu emprego apenas para aqueles que sabiam não prejudicar ninguém. E aí, gente, talvez a raiz da boa-fé ela tenha tido a ver com isso, né? Estava de boa-fé quem soubesse não prejudicar ninguém. Isso foi acentuado pelo direito canônico, né? O direito canônico ele trabalhava muito com a ideia de pecado, né? E você peca quando você sabe estar infringindo uma lei divina, né? Então você está de boa fé quando você não sabe que está infringindo nada. Este preceito religioso ele acabou sendo incorporado para as práticas jurídicas. Então, juridicamente, age de boa fé quem não sabe estar violando o direito alheio. Por mais que você esteja, se você não souber que está violando o direito alheio, você age de boa fé. A ideia, isso foi enfatizado pelo direito canônico e isso foi incorporado pelos países, né, de base cristã em seus códigos. O Código Civil brasileiro até hoje ainda tem um resquício disso. Quando a gente fala de posse de boa fé, eu digo que está de boa fé o possuidor que desconhece eventuais defeitos a contaminarem a aquisição da sua posse, né? Ele está de boa fé. Então, a boa fé aqui por que eu chamo isso de boa fé subjetiva? É porque eu tenho que investigar o âmago, eu tenho que investigar a consciência do sujeito. Ele sabe que está fazendo algo de errado? Sabe, então ele está de má fé. Ele não sabe estar fazendo nada de errado, então ele está de boa fé. Daí, vocês já devem ter ouvido falar naquela história de que a boa fé se presume e a má fé se prova. Vem muito daí. Ele sabe estar errado? Ele está de má fé. Ele não sabe estar errado. Ainda que ele esteja errado, ele não sabe estar errado. Ele está de boa fé. Tá certo? Isto ainda existe pra gente. Quando a gente fala em direitos reais, em posse de boa-fé e de má-fé, ela se prende a esse critério subjetivo, a essa boa-fé subjetiva. Bom, a boa-fé subjetiva, então, ela foi enfatizada pelos preceitos canônicos. Tá? Mas ela é a única? Não. Se você pensar no direito alemão, no Treu und Glauben, né, você vai ver que isso tem muita relação com a origem bárbara, né, do direito germânico, né, que meio que se misturou com os preceitos
latinos, né, preceitos romanos, gerando em larga escala, em larga medida, preceitos aplicáveis ao direito germânico moderno, né? Uma contribuição bárbara talvez tenha sido a visão deles de boa-fé. Boa-fé não é aquilo que vai no seu coração, não é aquilo que está na tua cabeça. Você, eu desconheço, eu não sabia que estava pecando. Não, não é isso. Boa-fé é o seguinte, pensa numa lógica bárbara, né? Numa lógica guerreira, né? O que o grupo espera de você, né? Se você agir conforme se espera de você, se você agiu de boa-fé. Se você agiu longe furando quebrando essa expectativa, você agiu de má fé. Tá? Então, a boa fé, então, talvez a raiz da boa fé objetiva esteja aí. Né? Você fez o que se esperava, né? Então você está de boa fé. Então, a análise moderna da boa fé objetiva é a seguinte: se você, ao celebrar negócios jurídicos, você observou o parâmetro médio de conduta de uma pessoa medianamente diligente, você está de boa fé. Mesmo que você não saiba, mesmo que você não tenha tido consciência, se você objetivamente se afastou desse parâmetro de cuidado que uma pessoa medianamente diligente observaria, você está agindo de má fé. Esse é o parâmetro da boa fé e da má fé objetiva. Né? O nosso direito abraçou isso? Abraçou. Né? Aqui eu falo do direito português porque eu acabo citando Menezes Cordeiro, mas boa parte desses dispositivos eles existem também no Código Brasileiro, tá certo, gente? Então, minha gente, lá no direito português, quando eles falam sobre culpa em contraendo, por exemplo, deveres de cuidado para a celebração de contratos, né? Nós temos isso também, né? Quando a gente aborda lá o capítulo inicial de contratos no direito brasileiro, né? A gente vê que os celebrantes devem guardar, assim na conclusão como na execução do contrato, os postulados de boa-fé. Essa boa-fé é uma boa-fé objetiva. Né? Então você deve se portar como uma pessoa medianamente diligente ao celebrar um contrato. Antes, durante e depois do período de vivência contratual. Integração dos negócios jurídicos, né? Até na interpretação dos negócios jurídicos a gente viu lá no artigo 113 também, né? Como é que a gente deve usar de boa fé para interpretar e para integrar negócios jurídicos, né? Nós temos aqui, ó, artigo 239 do Código Português. Na falta de disposição especial, a declaração negocial deve ser integrada de harmonia com a vontade que as partes teriam tido se houvessem previsto ponto omisso, ou de acordo com os ditames da boa-fé, quando outra seja a solução imposta por eles. Né? Então, quando a gente fala de interpretação de contratos, né, e de integração de contratos, artigo 113, artigo 421 e seguintes, lá do Código Civil do Brasil, a gente também pensa em boa-fé objetiva. Abuso de direito, que a gente está estudando agora, está vinculado à boa-fé objetiva. Revisão de contratos, que está no artigo 317 e no artigo 478 do Código Civil, né? Complexidade das obrigações, que está no artigo 762 do Código Civil Português, que diz: o devedor cumpre a obrigação quando realiza a prestação que está vinculado. No cumprimento da obrigação, assim como no exercício do direito correspondente, devem as partes proceder de boa fé, o que está bem dentro do espírito do artigo 421, 422, etc., do nosso Código Civil também. Então, esses postulados de boa fé objetiva, que a gente percebe que eles estão muito presentes na teoria do negócio jurídico e na teoria dos contratos, lá no Código Português, também está muito presente aqui no Código Brasileiro. Então eu posso dizer que a teoria geral dos contratos ela é muito vinculada aos preceitos de boa-fé objetiva. Porque a circulação de riqueza, gente, ela não pode ficar atravancada, presa por uma análise subjetiva do querer do agente. Ele sabia que estava errando ao celebrar o contrato. Não, não vai funcionar. O contrato é dinâmico. O contrato, você olha para os contratantes pensando o que uma pessoa medianamente diligente faria aqui. Este é o parâmetro. Então, na seara do abuso de direito, da teoria geral dos contratos, né? A gente usa a ideia de boa-fé objetiva. E tem um negócio bem legal sobre boa-fé objetiva, que são as 3 funções da boa-fé objetiva, né? A função
interpretativa, né? A gente já viu isso quando a gente tratou de interpretação do negócio jurídico, né? Eu vou interpretar os negócios jurídicos segundo os postulados de boa-fé, né? Segundo o que uma pessoa medianamente diligente entenderia a partir da celebração desse negócio jurídico, né? Então, eu uso a boa-fé objetiva na interpretação dos negócios, eu uso na integração do negócio, como a gente viu aqui no Código Português, mas que também existe no direito brasileiro, né? Os negócios jurídicos, eles têm o que a gente chama também de deveres anexos, né? Derivados da boa-fé, como lealdade, o dever de informação, né? Lealdade, informação, honestidade entre os contratantes, né? Isso tudo são deveres decorrentes da boa-fé que não precisam nem estar escritos, né? Às vezes o dever de sigilo, né? Em relação à informação que você tem, que você não vai sair divulgando para prejudicar o outro contratante. Isso não precisa nem estar escrito, gente. Isso deriva da boa-fé. Tá certo? Então nós temos a função interpretativa, a função integrativa e a função de controle. Muitas vezes, quando há uma violação à boa-fé, o negócio pode ser anulado. E a gente vai ver isso muito da função de controle quando estuda o abuso de direito. Tá? Bom, mas colocados esses fatores sobre boa-fé, vamos analisar a boa-fé objetiva segundo dois subprincípios. O subprincípio da tutela da confiança e o subprincípio da primazia da materialidade subjacente. Vamos lá tomar uma água, na volta a gente continua. Pois bem, gente, dizia eu, com relação ao princípio da tutela da confiança, a ideia é a seguinte: quando as partes elas começam a interagir, né, muitas vezes condutas reiteradas e de boa fé, elas vão gerando elas vão trazendo uma certa confiança para a outra, uma certeza de repetição de padrão, né? Já que nós estamos agindo lealmente ou em relação ao outro, né, essa minha conduta ela vai se repetindo, isso já vai gerando uma certa previsibilidade. Tá certo? Muitas vezes, quando você celebra um contrato, você escreve uma coisa. Porque o contrato, gente, ele tem essa visão prospectiva, né? Você assina um contrato que vai regular a relação futura. Mas quando de fato vocês começam a cumprir o contrato, às vezes você adapta aquilo que você escreveu para a realidade, né, dos dias de hoje, né? E muitas vezes há leves divergências, né? As partes elas fizeram uma previsão, mas no mundo real aconteceu de um jeitinho um pouquinho diferente, mas de boa fé, de coração aberto, elas foram cumprindo o contrato de uma maneira um pouco diferente, né? Embora elas não quisessem lesar a outra, elas não quisessem agir de má fé em relação à outra, tá certo? Então a gente começa a entender que a confiança ele é um bem jurídico a ser preservado. Então daí vem age de boa fé quem tutela a confiança, quem protege a confiança. Então, em que medida eu posso investigar se a confiança ela é um bem jurídico a ser tutelado, a ser protegido em cada relação jurídica? Eu analiso alguns pressupostos muito bem lançados pelo professor Menezes Cordeiro, né? Primeiro, eu tenho que ter uma situação de confiança. Segundo, uma justificação para essa confiança. Terceiro, um investimento na confiança. Quarto, a imputação da situação de confiança criada a outra pessoa. Vamos lá. Um pai e uma mãe, eles celebram um acordo de visitas, separados eles são, né, divorciados, eles celebram um acordo de visitas em relação ao filho. Tá? E esse acordo dizia que o pai apanharia o filho sábado de manhã e devolveria o filho domingo à noite de 15 em 15 dias. Ok. Mas no mundo real ficou mais prático o pai na sexta noite, às 18 horas, buscar o filho na saída do colégio. E devolvia o filho aos domingos mesmo. Tá? Bom, o pai e a mãe, eles resolveram isso de coração aberto, pensando no melhor para a criança, no mais prático para os dois, aumentaria a convivência da criança com o pai, seria mais fácil, o pai já pegaria na escola, já daria jantar, né, a criança já iria com suas roupinhas também na mochila, né, um saquinho de roupas, né, para passar o final de semana, se o pai já não tivesse essas roupas lá na casa dele, né. Enfim, isso foi bom para todo mundo. Mas o que é que estava escrito? Estava escrito lá que o pai pegaria o filho sábado de manhã e devolveria domingo à noite.
tá certo? Mas uma situação de confiança foi criada, porque isso não aconteceu, nesse meu exemplo hipotético, isso não aconteceu uma vez. Isso foi acontecendo todas as vezes que o pai ia buscar o filho durante um ano, ele ia fazendo assim. Tá? E assim aconteceu durante um ano e meio, 2 anos. Então houve uma situação de confiança aí? Houve. Há uma justificação para essa confiança? Sim, porque isso não foi na marra. Ele não fez isso abruptamente. Ele fez isso conversando com a mãe. Então, há uma justificação. Você pode pegar as trocas de WhatsApp, as trocas de e-mail entre esse pai e essa mãe, para você entender que essa situação de confiança, ele acreditava que as coisas agora eram assim e havia uma razão para ele acreditar, que era toda essa conversa prévia que ele tinha tido com a mãe. Um investimento na confiança. Gente, ele se organizou, né, para buscar o filho, né? Então ele investiu nisso. Não era uma coisa apenas que estava na cabeça dele. Ele transformou isso em realidade. Ele organizou os horários para poder buscar o filho às 18 horas da sexta e não mais aos sábados. Tá? Então ele investiu nessa confiança. E a imputação da situação de confiança, a outra parte, ele pôde falar, olha, eu só acreditava que as coisas eram assim porque a outra parte me levou a acreditar que eram assim também. Não era só uma quimera, não era só um sonho meu, era algo que eu podia imputar, sim, à mãe também. Né? Então, aqui eu tenho, vejam que coisa interessante, eu tenho um acordo de visitas assinado de uma forma, né? Mas eu tenho uma situação de confiança que vai ser tutelada. Tá? Vamos discutir depois e se essa situação de confiança ela for abruptamente rompida, né, pela mãe. Né? Seria correto isso ou não seria? Já vão pensando aí. Tá? Bom, o outro subprincípio é o subprincípio da primazia da materialidade subjacente. O que é isso? Ao cumprir um contrato, ao se desincumbir de deveres, né, que estão estabelecidos em negócios jurídicos, as partes devem observar o dado de realidade. Ainda que elas não tenham uma relação duradoura, contínua, prévia, que vá criar situações de confiança, elas devem se prender ao dado de realidade. O que é que eu quero dizer com isso, gente? Eu quero dizer com isso o seguinte: a realidade ela deve ser observada. Então, eu acho que o exemplo que o professor Menezes Cordeiro deu é muito bom. Você compra tijolos e você pede para o sujeito entregar tijolos na sua propriedade. Tudo bem, ele vai lá, pega um caminhão e despeja os tijolos no poço, né? Na cisterna, onde tem água, né, da sua propriedade. Aí você vai falar assim, caramba, ele cumpriu a literalidade do contrato? Cumpriu. Né? Mas ele cumpriu de forma razoável? Não. Não, ele fugiu do dado de realidade. Do que me servirão os tijolos se eles estão a 20 metros de profundidade num poço cheio d'água? Servirão para nada. Né? Bom, então eu também tenho que observar a realidade que está abaixo, né? Que está sob o texto do contrato. O contrato está aqui é o dado de realidade. Primazia da materialidade subjacente. Eu tenho que observar a realidade, a materialidade que está que está servindo de base, de alicerce para esse contrato ao cumpri-lo. Eu não posso fugir do dado de realidade. Tá? Bom, a partir disso, gente, a gente percebe que existem modalidades de abuso de direito que estão vinculadas à violação desses dois subprincípios. A gente viu o artigo 187, aqui, ó, que ele diz: também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico-social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Então, quem viola objetivamente a boa-fé, ele acaba agindo em abuso de direito. Né? A gente pega aqui, ó, então, essas hipóteses, né, de violação ao postulado da boa-fé a ensejar a prática de abuso de direito. O professor Menezes Cordeiro ele começa falando sobre exceptio doli, né, que era uma modalidade de abuso de direito, que a doutrina portuguesa falava muito logo após a edição do Código Civil Português, né, da década de 60. Mas ele disse que essa fórmula era genérica porque era mais ou menos assim: toda vez que havia um abuso de direito por violação à boa-fé, se empregava genericamente essa expressão: o sujeito agiu em exceptio, agiu aqui segundo uma forma de abuso de direito chamada exceptio doli. Tá? Então, enfim, acabava sendo uma fórmula muito genérica e acabou que hoje em dia ela não tem muita relevância aqui pra gente no Brasil. A gente nem usa muito. A gente usa mais, então, vejam,
ela não se todo abuso de direito decorrente de violação à boa-fé objetiva é exceptio doli, acaba que nada é exceptio doli, a gente não usa. Tá? Então ela não tem um rigor científico, ela é uma forma demasiadamente genérica e acaba que a gente não vai empregá-la aqui no nosso estudo. Tá? Me perguntem isso na aula ao vivo que eu vou ter prazer em explicar. Tá? Agora, esse venire contra factum próprio, que é uma modalidade de abuso de direito decorrente da violação ao postulado da tutela da confiança, este sim eu aplico mais. Venire contra factum próprio, vir contra um fato seu. Né? Então, vamos lá, pense naquele caso lá daquela mãe. Né? Ela se acertou com o pai, ela falava, você pode buscar o filho na escola 18 horas ao invés de você pegar aqui amanhã. Ela colocava as trouxinhas de roupa dentro da mochila dele. Então, ela agiu positivamente de forma a fazer com que o pai acreditasse que aquela era a regra agora. Embora o que estivesse escrito e homologado em juízo é que as visitas começariam aos sábados. Né? Agora vejam, então os dois agiam no sentido de viabilizar essas visitas. Então essas visitas aconteceram por 2 anos. Aí um belo dia eles têm um desentendimento. Quando eles têm um desentendimento por conta de pensão alimentícia, talvez para dar o troco, né? O pai quis reduzir a pensão, a mãe abruptamente falou assim, não, então agora já que é para reduzir a pensão, vamos fazer o preto no branco. Né? Agora é o que está escrito, é o papel que está valendo. Né? Você não pega mais o nosso filho na escola às 18 horas, você só vai pegar o menino sábado de manhã. Gente, isso foi uma conduta abrupta que rompeu com a conduta anterior. Aí está o abuso de direito. É direito dela entregar o filho só aos sábados? Sim, mas se transformou no exercício abusivo desse direito à medida em que ela mesma, junto com o pai, tinha estabelecido uma nova rotina de visitas. Então ela abruptamente rompeu com aquela rotina que os dois, em confiança, eles tinham criado. Né? Então aqui há esse abuso de direito chamado venire contra factum próprio. Então você vai reiterando uma conduta e abruptamente você rompe tentando fazer valer o que estava escrito antes. Este é o abuso. Tá? Agora, muito parecido com esse tipo de abuso, tem um outro que também decorre da violação à tutela da confiança, que é a suppressio barra surrexio. Né? Como é que funciona a suppressio barra surrexio? Gente, o venire contra factum próprio é quando você age positivamente e depois você rompe com essa última conduta tentando fazer valer o que estava escrito lá atrás. Tá? A suppressio, você tinha uma faculdade assegurada, por exemplo, no contrato, e você se omite, né, no exercício dessa faculdade. Se omite por meses, anos. E aí, de repente, você fala assim, não, agora eu quero fazer valer o contrato. Exemplo, você tinha uma multa contratual que dizia que se o sujeito atrasasse, ele ia pagar 10% de multa. Né? Durante vários meses, ele atrasava e você só cobrava o valor principal sem a multa. Né? Aí um belo dia, e você dava a entender que você não cobraria a multa pela sua inação. E mais do que isso, quando você não cobra a multa, você manda um recado também. Há uma situação de confiança que começa a se criar. Qual é? Atrasar 1, 2 dias não tem tanto problema assim. Você não vai cobrar a multa por causa disso. Aí um belo dia, então se passaram 2 anos o cara fazendo as partes, se comportando dessa forma. O vencimento era dia 5, o sujeito pagava sempre dia 7. E o outro não cobrava a multa. Aí um belo dia ele vai, acorda de mau humor, fala assim, olha, você pagou dia 7, eu vou cobrar não só essa multa, como todas as multas pretéritas, que não estiverem prescritas. Tá certo, gente? Veja aqui que esta conduta abrupta rompe uma inércia anterior, né? E isto é abusivo. Então qual seria o conceito de suppressio? Suppressio, gente, é a perda de uma faculdade decorrente de uma omissão reiterada a ponto de gerar confiança na outra parte de que aquela faculdade não mais seria exercida. Tá? Então, olha só, o sujeito, agora me parece aqui, e eu acho que os tribunais brasileiros estão caminhando nesse sentido, neste exemplo que eu dei, o cara ele começou a pagar sempre dia 7, né, e nunca se cobrou a multa por conta disso. Né? Então, uma situação de boa-fé,
mostra que você não pode cobrar as multas retroativas, as multas que já passaram que você não cobrou. Mas se isso te incomoda muito e você dá um aviso para ele dizendo assim, olha, daqui para frente, para o próximo mês, eu não vou mais tolerar o atraso. Eu vou precisar que seja pago efetivamente dia 5, se não for, eu vou cobrar a multa. Pronto, aqui não há uma violação abrupta a uma conduta anterior. Tá certo? Então, me parece que isso aí seria razoável. Agora, não é razoável ele acordar de mau humor e falar, ó, vou cobrar todas as multas que passarem e eu nunca fiz nada. Tá certo? Porque agora, veja, neste caso concreto, parece que ele criou uma situação de confiança. Tá? Aí você vai ter que analisar a riqueza do caso concreto. Por exemplo, ele avisava pro cara, ó, você atrasou, hein? Eu estou recebendo o principal porque eu preciso do pagamento desse mês. Mas eu não estou esquecendo da multa, não. À medida que as coisas forem acontecendo, você vai dando esses toques, mostrando que você quer a multa, você não vai perder essa faculdade. Agora, se você simplesmente cala sobre isso, se omite sobre isso, é capaz de você perder para o supréstito. Agora, vejam que interessante. Nesse meu exemplo, o sujeito que ia cobrar a multa, ele se omitiu durante aqueles 2 anos, ele perdeu a faculdade de cobrar aquelas multas que passaram. Ele experimentou a supréstio, a perda da faculdade. Agora, já o sujeito que atrasou e que não pagou, ele ganhou a faculdade de não pagar. Ele foi beneficiado pela surrexio. Então, a supréstio acontece para um dos polos da relação jurídica e a surrexio beneficia o outro. Então, são duas faces da mesma moeda. Tá? Inalegabilidade formal. Isso aqui eu não vi aplicado no Brasil, mas a ideia é a seguinte. Se você deu causa a uma nulidade por violação à forma, você não pode se beneficiar ao invocar essa nulidade. No Brasil isso não tem tido muita entrada, porque a gente diz o seguinte, que o nulo ele não pode convalescer por decurso de prazo, ele não pode ser confirmado, né? E talvez aqui fosse uma forma de você burlar este preceito de ordem pública ao aplicar a ideia da inalegabilidade formal. Então, a inalegabilidade formal é o que, professor Rogério? É a parte que deu origem a uma nulidade por violação à forma não poderia invocar essa nulidade. Tá? Mas no Brasil isso não teve muito eco, não. Tá? Lá em Portugal pode até ter tido, mas aqui no Brasil não. Tá? Desequilíbrio no exercício. O desequilíbrio no exercício ele vai se tripartir. O primeiro é o exercício danoso inútil, que o exemplo é da chaminé de Colmar, né? Aquele caso todo do abuso de direito por atos simulativos, né? Ele de certa maneira ainda existe, né? Se a gente pensar, por exemplo, num sujeito que nas relações de vizinhança muitas vezes o sujeito ele tenta incomodar o outro, né? Algumas vezes sem intenção, outras vezes ele exerce atos só para incomodar. É o que a gente chama de exercício danoso inútil. Continua sendo um abuso de direito. Eu não tenho mais o elemento subjetivo como um requisito necessário para o abuso de direito, mas se ele estiver presente, não vai deixar de ser abuso de direito apenas porque há um ato emulativo. Ele continua sendo, tá, gente? E a gente chama isso de exercício danoso inútil, né? O outro é o dolo agit, qui petit, quod statim redituros est. Age com dolo quem pede aquilo que vai ter que restituir. A mesma ideia isso aí está na ideia de compensação. Mas existem determinadas verbas que são incompensáveis. Você não pode compensar uma com a outra, né? A depender do caso concreto, né? Se o sujeito ele pede para lhe ser entregue, já na intenção de não restituir depois o que ele deveria restituir, isso aí acaba sendo um abuso de direito também. Eu nunca vi aplicar essa fórmula aqui no Brasil, tá, gente? Mas ela está prevista lá, o professor Menezes Cordeiro, ele cita ao falar do direito português. Tá? Desproporcionalidade entre vantagens e sacrifícios. Essa aqui até que eu já vi ser aplicada no Brasil, tá? Essa aqui tem um julgado, né, que ele não usa esse nome, né, mas ele acaba chegando mais ou menos a esse resultado. Né? Qual é? É a ideia da teoria do adimplemento substancial. Né? Não é aplicada a todos os contratos, mas nos contratos em que essa teoria ela é aplicada, a gente pensa o seguinte: o cara cumpriu
90% do contrato, falta cumprir 10%. Eu não vou dizer que ele está livre de cumprir os outros 10%. Mas eu não posso permitir que o contrato ele seja rasgado porque o sujeito deixou de cumprir só esse pedacinho do contrato. Então o que é que os tribunais brasileiros eles têm dito? Neste caso, se uma parte já cumpriu 90% do contrato e a outra fala assim, como estão faltando 10%, eu quero desfazer o contrato inteiro. Em tese, seria um direito dela fazer isso. Tá? Mas os tribunais dizem, já que o contrato foi cumprido substancialmente, houve um adimplemento substancial do contrato, vamos aqui dizer que este contrato ele tem que ser mantido. Tá? Então, eu não vou poder rasgar o contrato. Mas a parte ainda me deve 10%. Tudo bem, cobre os 10% que faltam. Tá? Mas não rasgue o contrato. Teoria do adimplemento substancial. Me parece que o rompimento do contrato seria algo muito exagerado, tendo em vista o ganho que isso vai dar para a outra parte em virtude de 10%. Tá certo, gente? Teoria do adimplemento substancial me parece que ela está muito conectada com a ideia de proibição ao abuso de direito, de rompimento do contrato. Tucoque, gente, Tucoque tem a ver com a violação ao postulado da primazia da materialidade subjacente. No Tucoque, a coisa funciona assim, Tucoque significa até tu, né? Até tu, Brutus, Tucoque, Brutus. Né? A ideia aqui é a seguinte, gente, toda vez que a parte tentar se beneficiar da própria torpeza, ou toda vez que ela exigir da outra parte algo que nem ela mesma cumpre, nós estaríamos diante dessa modalidade. Tá? Professor, me dá um exemplo. Eu vou pegar um exemplo besta, né? Que a doutrina vez ou outra cita. Né? O sujeito ele joga lixo no condomínio numa área que não deveria jogar. Tá? Então ele está lá jogando lixo numa área proibida. Tá? Aí de repente, vem um vizinho e vai jogar lixo naquele mesmo lugar proibido. Aí eu que jogava sempre o lixo no lugar proibido, paro diante do vizinho e falo assim, não, você não pode jogar lixo aí não. Aqui é proibido jogar lixo. Aí quer que o vizinho que vai olhar para mim vai falar o quê? Tucoque, até tu. Quer dizer, então não exija de mim algo que nem você faz. Né? E toda vez também que você tenta se beneficiar da própria torpeza, nós estaríamos também diante dessa modalidade de abuso de direito chamado Tucoque. Tá? Eu já aleguei isso, gente, por exemplo, numa ação pelo Distrito Federal, que uma parte ela que tinha sido beneficiada injustamente por conta de uma contratação emergencial que não podia ter sido feita. Quando o DF foi licitar, ela reclamou, falou, mas ela queria anular a licitação para que ela continuasse na contratação emergencial irregular, né? Então, o que eu estava dizendo? Olha, ela está tentando se beneficiar da própria torpeza, né? Ela, ao tentar atacar essa licitação, que ela entende que está errada, mas de fato não estava, ela quer isso para que, como o serviço ele não pode ser interrompido, quem presta o serviço de forma irregular é ela, então ela está tentando se beneficiar da própria torpeza. Eu anulo a licitação e enquanto eu anular a licitação, eu continuo prestando serviço aqui de forma emergencial, numa emergência que não deveria existir. Então ela está tentando se beneficiar da própria torpeza. É um exemplo que eu invoquei numa defesa do Distrito Federal, Tucoque, mas como argumento de reforço, né? Porque eu estava defendendo a lisura da licitação que de fato era correta. Tá? Ok, minha gente? Então, eventuais dúvidas sobre o tema, por favor, me perguntem na aula ao vivo. Um grande abraço para vocês. Até lá!